Boa noite a todos. Desculpe, foi meio fraco boa noite, né? Boa noite a todos. Esqueci de ligar. Tecnologias, né? Muito obrigado pelo convite. Fico feliz de estar aqui, retornando a essa casa. E rogo a Jesus, então, que Ele possa nos abençoar para que todos juntos possamos ter esses momentos de luz do seu evangelho, dos seus ensinamentos, possamos ter momentos de reflexão, de refazimento espiritual, à luz do seu evangelho, da presença dos mentores espirituais já nesta casa que foi preparada para nos receber, e que vamos receber segundo as nossas necessidades, nossos merecimentos, mas aqui estamos dispostos a aprender a nossa doutrina, a ouvir, sentir e colocar em prática, como foi dito no início da prece. O tema que a gente trouxe hoje para nós trabalhar, para nós refletir, como já foi dito, é a centelha divina em nós. Bom, primeiramente, vamos ver o que significa centelha divina, para a gente começar assim, desde o início, para entender melhor isso. Por exemplo, centelha, se a gente for buscar a definição, nós vamos ver que é uma faísca, que é uma porção divina, é que procede de Deus, que é divina, algo divino. Então, centelha divina, nós já podemos afirmar que é um pedacinho de Deus em nós. Olha que lindo, não é? Que confortante, um pedacinho de Deus em nós. Então, nós sabemos que Deus é fonte de tudo, tudo provê, e que tudo cobre de vida, tudo na criação é vida, e que com amor Ele fecunda, esse amor infinito, e nada perece, tudo é vida, tudo é movimento. E todos os seres humanos são filhos de Deus, e igualmente amados por um Pai misericordioso, que é todo amor, que é todo bondade, que é todo justiça. Independentemente de qualquer condição, rico, pobre, simplório, com conhecimento, mal, bom, Deus os ama indistintamente, todos, sem distinção. São alguns conceitos, algumas definições que se tornam importantes quando nós adentrarmos verdadeiramente no tema, né? A centelha divina em nós. Então, nós fazemos necessariamente parte da criação divina. Somos o efeito de uma causa primeira que nos criou. E o efeito, como nós sabemos, é inseparável da sua causa. Já começamos a lançar sementes para que a gente possa refletir. E essa questão está lá no Livro dos Espíritos, na questão 4. Somos de Deus. E a nossa vinculação com o Criador é permanente. Vivemos imersos nas suas emanações. Então, a criatura humana é uma centelha divina, porque provém de Deus. Está lá em Atos dos Apóstolos 17, 28. Dele também somos geração. Então, a criatura humana, a essência, o fundamento, a essência fundamental é a centelha divina que há. E isso constitui o nosso eu profundo, o Cristo interno, que os mentores trazem, para fazer referência a essa centelha divina em nós, que é lá a manifestação da divindade. Todos nós carregamos um potencial criador.
e uma centelha divina dentro de nós, que nós vamos desenvolver nas reencarnações, nas nossas experiências na Terra, nas vidas sucessivas de que a doutrina fala. E Jesus já nos trazia essas questões da essência divina em nós, da centelha divina, quando ele afirma: vós sois deuses. Está lá em João, capítulo 10, versículo 34. No Espiritismo, então, a palavra vós sois deuses significa que os seres humanos, todos nós, somos espíritos imortais e suscetíveis ao progresso, em constante evolução, possuindo então dentro de nós esse potencial divino para alcançar a perfeição que nos é determinada por Deus. A perfeição não absoluta, mas a perfeição relativa de criaturas criadas. Então, o espírito ele foi criado simples, sem conhecimento, mas com uma meta. Todos nós deveremos atingir, tornando-se espíritos puros. E a doutrina espírita vem para nos alargar os horizontes, para tirar muito o véu que cobre os nossos entendimentos e trazendo uma visão bem geral, bem abrangente a respeito de nós mesmos. Ela vai esclarecer que o destino espiritual do homem é percorrido pelas diversas reencarnações até alcançar a sua evolução, o seu glorioso destino que está nos aguardando, cada um de nós. Certo de que o destino certo que recebemos de Deus, esse caminhar para a luz, esse chegar na perfeição, esse alcançar a condição de espírito puro. E o livro lá na questão 166, lá no Livro dos Espíritos, na questão 166, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Não conseguiu uma encarnação. E os espíritos respondem sofrendo a prova de uma nova existência. Vem novamente. Depurando-se então nessas existências, nessas experiências, a alma vai se transformando moralmente, vai crescendo, vai evoluindo, e isso a torna capaz de realizar os desígnios de Deus para cada um de nós. Fomos criados por amor e para amar. E é essa a nossa destinação. Então, vós sois deuses, indica também na doutrina espírita, na leitura que fizemos pelas lentes do Espiritismo, que nós somos também co-criadores junto com Deus, capazes de manipular as forças da natureza com extraordinários progressos. E nós vimos o progresso em todas as áreas do conhecimento humano, tecnológico, a saúde, as comunicações e tudo, não é? Então, esse potência que nós temos também de participar da criação divina. E há também o desenvolvimento moral, caminhando da selvageria a espiritualização, que nós já sabemos, é só consultar a história da civilização, do homem, das suas evoluções no tempo, que nós vamos perceber que nós já passamos muito do tempo de barbárie, do tempo de confronto, duelos, de escravidão e massacres em nome da religião, nós vamos evoluindo.
Vós sois deuses, então indica essa nossa capacidade de participar da criação. E é extraordinário quando a gente vê a obra do homem também, né? A tecnologia, os avanços, é maravilhoso, maravilhoso. Então Jesus usa essa frase também para mostrar para nós que não é ele, somente ele, filho de Deus, nós, mas ele é um modelo que ele já passou pelo que nós estamos passando agora. Ele já fez esse trajeto. Então, por isso que ele se coloca como nosso modelo e guia, para que a gente possa segui-lo em direção à luz, em direção a Deus. Ele já fez esse trajeto, ele conhece o caminho, então ele vem para nos ajudar. E aí também, continuando, sempre relativo à centelha divina em nós vamos encontrar lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 13, vós sois o sal da terra, vós sois deuses, vós sois o sal da terra. Olha que grandeza, que responsabilidade para todos nós, né? Mas o que será ser o sal da terra? Que esforços cabe a cada um de nós para chegar a essa condição de sermos o sal da terra? Discípulo, atender o chamado de Jesus nos dias atuais. O sal, né, de um modo geral, é utilizado como tempero para dar sabor aos alimentos. Caso o sal perca essas qualidades, de nada adiantaria. Não vai cumprir a sua função e dessa forma se tornará naturalmente inútil. Bem, no Espiritismo, vós sois o sal da terra. Essa expressão é uma metáfora de Jesus, significando a missão de preservar os valores morais. É dar sabor à vida. Através de quê? Através do amor, através da caridade, dar sabor à vida. Ser agente de renovação espiritual pelos nossos exemplos, pelos nossos esforços, combatendo as dores da humanidade. É o sal da terra, né? Essa expressão, então, é isso que significa. Vós sois o sal da terra. Representa um convite para que o discípulo no mundo, nós, discípulos de Cristo, trabalhemos e fazemos a diferença, dar sabor à vida. Então, para nós sermos diferentes, aonde a divindade nos situou, lá naquele lar que é um pouco difícil, que eu faça o meu melhor no meu trabalho, que eu faça a diferença, que eu faça o meu melhor, que eu seja o sal da terra, que eu dê sabor às coisas que eu faço. E é agindo com amor que a gente vai conseguir. Vós sois a luz do mundo, sal da terra, luz do mundo. É um convite, é o Evangelho de Jesus vivo, nos convidando ao trabalho do bem. Vós sois a luz do mundo, está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 14 a 16. Então, no Espiritismo, vós sois a luz do mundo, é um convite para a autoiluminação. Nos iluminar, praticando o bem. Significa que cada espírito, cada um de nós, herdeiro do universo, tem uma responsabilidade a desenvolver. Desenvolver sua luz, essa luz interior, luz do conhecimento, que nos tira da zona de conforto e nos faz pensar, nos faz realizar, nos movimenta, né? A luz do conhecimento, do amor,
da benevolência ensinada pelo Cristo. Tudo isso para dissipar as sombras do egoísmo, do orgulho, da ignorância, da dor, para nós irmos avançando na escada do progresso. Ser luz não é um dom passivo, mas é um compromisso ser luz. Olha a doutrina espírita e o seu conhecimento libertador e consolador que ela nos traz. Não esconder a candeia, agindo nós como agentes de transformação do mundo, através dos nossos exemplos, da caridade, do nosso bem proceder, da fraternidade. Então, a luz não é apenas para contemplar, mas para servir, iluminando o nosso caminho, o caminho da redenção nós próprios e do nosso companheiro de caminhada, agindo como um reflexo da luz de Jesus, da luz divina, trazendo o evangelho não ali, mas trazendo o evangelho para o meu coração, para que eu possa então decodificá-lo e usar nas minhas idas e vindas na sociedade, na minha vida de relação com o meu próximo. Ser luz do mundo, então, é buscar a autoiluminação. Quando o divino mensageiro, no Sermão da Montanha, declarou: vós sois luz do mundo, convidava seus discípulos cristãos de todos os tempos ao trabalho de autoiluminação, para melhor iluminar-se e iluminar os outros a seu redor. A autoiluminação que vem do autoconhecimento. O autoconhecimento é que vai nos permitir que nós nos conhecemos, que nós detectamos onde precisamos mexer, o que está estragado, deteriorado, que não está bem lá dentro. Só através desse autoconhecimento. Aí sim nós sabemos onde mexer, e não basta só isso, saber aonde eu vou mexer, o que está ruim aqui dentro. É estabelecer metas para que eu alcance também esse propósito de autoiluminação através do autoconhecimento. A luz interior é construída por meio da reforma íntima, controlando aquelas paixões do mundo material, né? Substituindo o orgulho pelo amor, sabendo que ou se ama ou se odeia. Vícios, as virtudes e os vícios não ocupam o mesmo espaço. É necessário ceder a um para que o outro se aloje, tome conta, né? Então a mensagem enfatiza a urgência de ser um farol, luz do mundo, ser um farol de paz, refletindo a paz interior. Um farol de esperança, com palavras que animam, que levantam, irradiando o Cristo interno. Então podemos refletir sobre a questão 116 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos imortais: há espíritos que permanecerão para sempre nas ordens inferiores? Eu vou ser sempre ruinzinho? Eu vou ser sempre malzinho? É isso que eles estão perguntando. Eu vou sempre trabalhar no mal? Não. Todos se tornarão perfeitos. Então, aquele nosso irmão lá no presídio, vamos imaginar, ele vem vindo e ele vai alcançar a luz. Está no momento de escuridão espiritual, apenas isso, mas é um filho de Deus igualmente, e não ficará permanente nesta situação. Por quê? Porque permanecer para sempre nas situações inferiores seria como se violasse a lei do progresso. E nós sabemos que a lei do progresso é para todos, indistintamente. Progresso não vem perguntar para nós: meu irmão, você quer progredir? Não. É uma lei.
e ela existe, e ela vem. E se nós não acompanharmos, vem o arado da dor e vai tirar os pedregulhos, os insos do nosso coração. Mas o progresso vai acontecer. Deus não criaria um filho seu para não dar certo. Pode demorar, pode até estacionar a um certo tempo, mas todos vão atingir seus gloriosos destinos. Então Deus contempla os maus transviados com o mesmo olhar de bondade e ama todos indistintamente. Seja qual for o erro de seus filhos, Deus, através de suas leis, irá conduzi-los para o caminho certo que vai levar à salvação. Então, criou inteligências finitas, que somos nós, essencialmente evolutivos, que avançamos para a luz através de uma incessante expansão das nossas faculdades, do que trazemos aqui dentro em estado latente, nossa capacidade de amar, nossa capacidade de perdoar, a capacidade de ser benevolentes para com todos. Nós temos essa capacidade. É um contínuo aperfeiçoamento de si mesmo, é um caminho que nós estamos seguindo. Então, a conquista da perfeição pelo Espírito terá que ser alcançada. É meta nossa, é a nossa destinação. Então, a conquista da perfeição espiritual não é uma faculdade para o Espírito, constitui uma fatalidade. Vai acontecer. Um dever, um destino certo, estabelecido por Deus para todas as suas criaturas. Porque a lei do progresso, como vimos, ela é inevitável. O erro que o espírito cometeu durante o processo da sua caminhada, do seu aperfeiçoamento, são regidos pela lei do livre-arbítrio. São as escolhas que fizemos, onde nós vamos responder pelos nossos atos ruins, nós vamos também, as consequências do que fizemos de bem, será retribuído. Vai colhendo os frutos das boas obras e sofrendo, então, as consequências de suas más inclinações, das suas más escolhas, das suas más tendências que não estão sendo corrigidas. Então, dessa forma, vai desenvolvendo as potencialidades ocultas na alma. E o germe divino está dentro de nós, não podemos esquecer. E Leon Denis vai nos ajudar e nos auxiliar quando ele diz, eu vou ler, quando os ruídos discordantes da vida material se calam, então a voz interior, a grande voz desperta e faz ouvir, há em nós uma espécie de retiro íntimo, uma fonte profunda de onde jorram ondas de vida, de amor e de virtude e de luz. Ali se manifesta o reflexo, esse germe divino escondido em toda a alma humana. Esse trechinho vocês vão encontrar no Grande Enigma, que é a obra de Leon Denis, no capítulo 6. Se quiserem ir lá, dar uma olhada mais e dar uma lida mais. Então, vejo que as nossas potencialidades que precisam ser desenvolvidas, que estão lá, que são germes divinos, que é a nossa herança de Deus, né? Nossa procedência divina. Veja, para a gente entender melhor, vamos dar um simples exemplo. A semente de uma flor. Imaginamos uma semente bem pequenininha de uma flor. O que é que está ali dentro daquela semente? Uma potencialidade de cor, de perfume e de beleza naquela sementinha. Pois assim é a alma humana. Assim é a alma humana. Contém em estado de embrião, lá, esperando para despertar, todas as potencialidades. Pois é uma irradiação
da alma divina. Então, são ensinamentos grandiosos que a doutrina nos faculta, para a gente ter a consciência do amor de Deus, de como fomos criados, para que fomos criados, a que tarefas nos foi concedida e todas as oportunidades que a vida nos oferece para seguir essa caminhada, porque nada nos falta no caminho do progresso, no caminho da evolução. Temos todas as potencialidades, temos todas as ferramentas, temos todas o propício, o lugar propício para acontecer. Então, a nossa ligação com Deus é inseparável. Somos o efeito de uma causa maior. E eu vou repetir que o efeito não se separa da causa. Essa causa é em nós inata, tal como inata, né? Inata é todo o efeito, a causa que produziu, que não se separa. Vejamos que estando Deus em toda parte, e em tudo, está lá no Coríntios 15, 18, ninguém e nada pode jamais separar-se de Deus, donde tudo provém, no qual se encontram todas as coisas, já que Deus é a substância última, a essência real de todas as coisas, causa primária de tudo, né? Então, tudo que existe externo, ou seja, está fora, exteriorizado, mas não fora de Deus, e sim dentro de Deus. Então, assim a centelha divina, o raio de luz, afastando-se do foco, nós, afastando-se do foco, não por distanciamento físico, mas por baixar as nossas vibrações, nós podemos chegar a um ponto ínfimo de vibrações, mas jamais se rompe a nossa ligação com o Criador. É efeito de uma causa, é inato. Então, pode estarmos afastados, não fisicamente, vibracionalmente, até chegarmos bem, mas jamais esses laços vão se romper com o Criador. Então, se somos essa centelha divina, se temos essa luz em nós, e aí vem um questionamento que vocês podem estar se fazendo nas reflexões de cada um. Se a gente está afirmando, a literatura espírita está afirmando que somos essa centelha divina, que temos essa luz em nós, por que então, em muitas criaturas, essa luz ainda não brilha? Estamos afirmando que somos luzes? Estamos afirmando, e por que então que em muitas criaturas essa luz está longe de brilhar? Bem, quem nos ajuda na reflexão é Pastorino, em Sabedoria do Evangelho, no capítulo 1, isso mesmo. E aí ele vai dizer, imaginemos uma lâmpada. Essa aqui, imaginemos uma lâmpada fortíssima, poderosa, acesa, porém coberta de lama. Vamos cobrir aquela lâmpada de lama. E aí eu pergunto, ela vai refletir a luz? Não. E a luz vai estar lá? Sim, ela vai estar lá. Então, assim é a alma humana. A luz crística está lá, está em nós, porém coberta de lama das nossas imperfeições, dos nossos erros, dos nossos vícios ruins, que impede que essa luz se irradie, se exteriorize. Mas a luz está lá. Por isso que Jesus estava afirmando, vós sois luzes.
temos esse potencial, temos essa luz, temos essa centelha divina em nós, pela nossa procedência, mas nem sempre está a brilhar. E em muitos de nossos irmãos está longe de brilhar. Por quê? Porque está encoberta de lama, do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso eu, do nosso eu sempre querendo mais para si e não olha para o outro, para as necessidades. Então não tem como irradiar essa luz, que é feita de amor, de solidariedade, de fraternidade, de benevolência. Se eu não olho para o outro, se eu ainda cultivo o orgulho, e o orgulho me traz uma falsa imagem de mim mesmo, porque ele me traz uma autoestima que não é verdadeira. Eu acho que eu sou mais, eu acho que eu sei mais, eu acho que eu sou mais importante. Tudo isso é um orgulho. E aí nós precisamos deixar ele de lado para cultivar a humildade. A humildade, sim, vai revelar quem nós somos, porque nós vamos ter condições de refletir melhor com humildade no coração. Então, à medida que a alma ela vai se depurando das suas imperfeições, a luz começa a irradiar-se, vai iluminando a si, e ao iluminar-se a si, vai também ao encontro do outro, vai iluminar o outro. Então, nós somos falhos e imperfeitos. Entretanto, por mais falhos sejamos, isso é uma coisa muito importante de conhecimento, porque às vezes nós nos negamos a orar pelo nosso irmão que está lá em situações péssimas, envolto nos seus erros, nos seus vícios, nas coisas que cometeu, não é? Então, por mais falhos sejamos, nosso vínculo com Deus é originário, é indestrutível, como inquebrável e primordial é a união de todo o efeito com sua causa. Como nós somos o efeito da criação divina, eu estou trazendo bastante essa expressão que está ligada ao efeito à causa para nós nos conscientizarmos. Somos de Deus e vivemos imersos na emanação do Criador. Não obstante, a ideia de afastamento do Pai é fruto dos conflitos de sentimentos que nos constrange a alma, que nos bloqueiam a visão, nos bloqueiam o sentimento, como o orgulho, como a vaidade, como o egoísmo, nos afastam da nossa natureza divina. Fala-nos Emmanuel, que na maioria das vezes demoramos-nos no sombrio cárcere do afastamento, distraídos, enganados, cegos, afastados, porém, sem nunca romper os laços que nos ligam ao Criador. Isto é magnífico, essa compreensão, como a gente vai mudar de visão com os nossos irmãos menos favorecidos, os nossos irmãos que estão soterrados nos erros, nos seus cárceres aí. E a gente vai mudar de ideia com isso, né? Então, Carlos Torres Pastorino, eu já disse Minutos de Sabedoria? Não, é a Sabedoria do Evangelho, no capítulo 1. Ele vai dizer, comparamos o fato ao sol. Um raio de sol, sempre ligado à sua fonte, afasta-se no espaço, afasta-se no tempo, chega até nós esse raio de sol, sofrendo várias refrações ao entrar na atmosfera terrena. Quer dizer, sua luminosidade é diminuída, seu calor é abrandado por causa desse afastamento. No entanto, o raio de sol que perdeu luz, que perdeu calor, que perdeu luminosidade, não perdeu a essência íntima do próprio sol. Da mesma forma, a centelha divina, sem jamais separar-se, nem destacar-se de seu foco, afasta-se dele, que nós já vimos, porque sem jamais perder a sua essência divina.
Assim o ser humano, eu profundo, jamais pode ser destacado de sua fonte, que é Deus. Pode afastar-se aparentemente, devido aos padrões vibratórios, mas jamais vai romper a sua ligação com o Criador. Através da evolução, as criaturas irão manifestando mais e melhor essa centelha divina que há em cada um de nós. Então, a centelha divina que anima desde a sua criação, desde a nossa criação, nos impulsiona para a evolução, nos move a fim de que conquistemos conhecimento, sabedoria através das experiências por nós mesmos vivido e finalmente possamos atingir o estado de perfeição, o estado de luz para que fomos criados. Então a centelha divina de dentro dele, de dentro de nós, desde a nossa criação, nos impulsiona para evoluir. E como é fato isso, né? A vontade que a gente tem de ser melhor, a vontade que a gente tem de fazer diferente, e é uma ânsia que nós temos, é evoluir, dirigindo todos os movimentos dessa centelha divina, as aspirações, mas sem forçá-lo, sem coagir. É uma força natural e constante, em que atrai a si mesmo a sua própria perfeição. É intrínseco em nós, é intrínseco e divino. Isso que nos impulsiona, esse desejo de ser melhor, esse desejo de fazer o bem. E cada vez que nós realizamos o bem, nós sentimos uma felicidade, um estado de alma que nós não temos como comparar aqui na Terra. Quando a gente pensa, eu fui útil a alguém, se não fosse a minha ajuda, talvez a pessoa não tivesse chegado até aqui, não tivesse... Enfim, vários exemplos. É essa felicidade que é coisa da nossa alma, que se rejubila quando a gente pratica o bem. Então, para finalizar, eu trouxe um texto de Leon Denis, aquele poeta que ele fala, né? E ele escreve poeticamente, e aí ele vai dizer para nós, dentro do nosso tema, ele vai trazer: assim direi a todos os homens, filhos da luz, ó meus irmãos, lembremos-nos da nossa origem, lembremos-nos do fim, durante a viagem da vida. Desprendamo-nos das coisas que passam, liguemo-nos às que permanecem. Isso está lá no Grande Enigma, de Leon Denis, no capítulo 14, se alguém quiser olhar. Aí ele continua: espírito, alma, tu que percorres essas páginas, de onde vens e para onde vais? Sobes do fundo do abismo e galgas os degraus inumeráveis da escada da vida. Tu caminhas para as moradas eternas, onde a grande lei nos chama e para as quais a mão de Deus nos conduz. Vais para a luz, vais para a sabedoria, vais para a beleza. Esse é o destino de cada um de nós. Muito obrigado a todos e que Jesus continue nos iluminando hoje e sempre.